Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa aula de desenvolvimento mobile. Dando sequência aí aos nossos conteúdos, a gente vai ver no vídeo de hoje aí o conceito de Content Providers, né? Os nossos provedores de conteúdo aí para fechar esse nosso circuito de desenvolvimento, né? Android dentro aí da arquitetura, tá? Então, aqui, aula 8, né? Na aula 8 extra que eu coloquei aí no vídeo anterior, falei de uma forma de salvar informações na aplicação através do salvamento de arquivos, arquivos como o Java faz, né? Arquivos normais, né? Fazendo arquivo no formato texto ou arquivo no formato byte, né? Sem necessariamente fazer uso de um framework aí, né, de um padrão de comunicação que é o nosso Content Provider, tá? Bom, então, o nosso último componente aqui, para fechar o nosso ciclo, né, a nossa arquitetura de desenvolvimento mobile é o nosso Content Provider, né? Eles são mecanismos que padronizam, né, interfaces para acesso a dados, né? Na verdade, não só a dados, mas a gente também pode fazer acesso a arquivos, né, por intermédio de um content provider. A gente consegue fazer acesso à base de dados, né, o SQLite, né, o SQLite, que é um banco de dados nativo do Android, através do content provider, né? E também é possível acessar aí objetos em rede, né, do outro lado aí, da rede que estejam sendo compartilhados, tá? Deixei aqui um link, como de costume, para a documentação oficial do Android, né? E a gente vai ver pelo menos alguns itens aí básicos e interessantes para vocês conhecer o mecanismo, entender quando que é recomendado utilizá-lo ou não, tá? Então, eles ajudam o aplicativo a gerenciar o acesso aos seus dados que estão armazenados, né, os seus próprios dados, né, no vídeo anterior, a aplicação salvou dados lá na estrutura de diretório, só que esses dados eles são restritos à própria aplicação, né, eles não são acessíveis por outra aplicação. Então, se a gente deseja compartilhar dados com outra aplicação, o mecanismo mais indicado que a gente utiliza é o Content Provider, né? Então, eu posso compartilhar dados da minha aplicação com outro ou até consumir dados de outras aplicações através do Content Provider, né? O mecanismo oferece, então, uma interface padrão, ele vai encapsular aí os dados e vai fornecer alguns mecanismos de segurança que são transparentes aí para o desenvolvedor, né? Então, é possível configurar um provedor de conteúdo para permitir que outros aplicativos acessem, né, ou até modifiquem os dados da sua aplicação de forma segura, né? Você que vai definir aí como e o que vai ser feito, né? E, por fim, né, a aplicação pode tanto compartilhar dados, como também consumir dados de outras aplicações. O conceito dele é bem tranquilo, né? Aí eu coloquei alguns itens aqui, interessante da gente analisar antes de optar pelo desenvolvimento, né, ou a utilização de um content provider, né? Quando que eu vou optar pelo content provider, né? Casos que necessitam. Então, quando eu quero criar aí sugestões de pesquisas personalizadas no aplicativo, quando eu quero expor um conteúdo para outro aplicativo ou para um widget, né, que vai consumir esses dados, e quando eu também necessitar copiar e colar dados ou arquivos complexos do meu aplicativo para outros e vice-versa, né? Então, a biblioteca Android ela tem alguns provedores de conteúdo que gerenciam dados específicos, né, como áudio, vídeo, imagens, dados de contato, né? Tem aí a documentação do pacote Android.provider, né? E eu vou fazer um exemplo aí de acesso a esse provedor de conteúdo de contatos, tá? É um provedor de conteúdo que já é próprio, né, já é nativo aí
do ambiente Android e a aplicação pode consumir esses dados desse Content Provider, que já é um Content Provider pronto, né? E aí, numa segunda etapa, nós vamos desenvolver o nosso Content Provider, tá? Então, o provedor de conteúdo ele pode ser usado para gerenciar acesso a diversas fontes, como eu falei, né? Sejam dados armazenados em arquivos, né? Ele é mais utilizado ou mais indicado quando a gente vai fazer acesso a dados estruturados, né? Ele organiza esses dados, né? É possível também usar o Content Provider para acesso a banco de dados, né? O banco de dados relacional, né? O SQLite, e também a dados não estruturados, como arquivos ou imagens, tá? Qual seria o benefício, né? O benefício é ter esse controle granular sobre as permissões, né? Quem vai ter acesso aos dados, como que vai ter acesso aos dados. É possível a gente restringir esse acesso exclusivo a um provedor de conteúdo dentro do aplicativo, né? Ou conceder permissões para determinadas aplicações, né? E escolher aí o que vai ser disponível para leitura, ou leitura e gravação, e vice-versa, né? Então, coloquei aqui mais um link aqui para, se vocês quiserem aprofundar aí no assunto de armazenamento de dados, né, em arquivos e com Content Provider, tá? Então, basicamente, né, como eu havia falado, ela é uma interface padrão, onde as aplicações vão poder compartilhar ou consumir dados, e esses dados podem ser os mais diversos, né? Pode ser um arquivo, pode ser dados estruturados de um banco de dados, né, de um SQLite, ou dados que estão sendo compartilhados em rede. Bom, alguns detalhes um pouco mais técnicos, né? Para a gente poder utilizar o Content Provider, nós vamos fazer uso aí de outras classes, né? Uma delas é um Content Resolver, né? Que é uma interface padrão do Content Provider, e é através dela que a gente vai conseguir aí fazer as inserções, as consultas, as alterações nos dados, né? O CRUD, propriamente dito, ele vai ser feito aí por essa classe chamada Content Resolver, né? Outro item interessante que vocês precisam observar é que o Content Provider ele faz acesso aos dados através de um caminho único, né? E esse caminho único a gente fornece por meio de uma URI, né? Que vai indicar aí um caminho específico. Nós podemos definir qual que vai ser o caminho, né? Como a gente define o nome do pacote, a gente define o caminho. E todos os caminhos aí começam, né? Iniciam com content //, né? Como se fosse o protocolo de comunicação, né? Semelhante ao que a gente usa aí na web, né? HTTP //. Aqui a gente usa content //, para indicar um caminho único dos dados daquela aplicação, tá? E aí, né, quando a gente faz aí uma consulta, por exemplo, a uma base de dados, essa consulta, ela vai trazer aí um conjunto de registros, né, um conjunto de linhas tuplas, e elas vão ser armazenadas num objeto específico chamado cursor, né? Quem já fez aí a disciplina de programação orientada a objetos com Java, lembram lá que a gente armazenava os dados num result set, né? Então, aqui o nosso cursor, ele faz o papel aí do nosso result set do Java SQL, né? Quando a gente trabalhava com Java SQL, o result set guardava o conteúdo. Aqui quem guarda o conteúdo é o nosso objeto cursor, e ele pode ser iterado, né? A gente consegue andar nas linhas e capturar as colunas, né? Através de alguns métodos específicos. O mais utilizado é o método move to next, para a gente passar para as demais linhas que retornaram de uma consulta, tá? Eu peguei aqui de um blog, um desenvolvedor que colocou um pouco mais detalhado o ciclo de vida aí entre a aplicação e os dados, né, utilizando aí esses dois objetos principais, essas duas classes principais, que é o Content Resolver e o Content Provider, né? Então, para fazer esse CRUD, né, que é o Create, Read, Update, o Content Provider, ele tem ali alguns métodos abstratos, né, que é o Insert, Delete, Carry e Update. Então, quando nós formos desenvolver a nossa base de dados, nós vamos implementar os detalhes dentro desses métodos aqui, né, Insert,
delete, carry e update, né? Até o conteúdo fala aqui que são métodos abstratos, né? Eles não têm a implementação, porque a implementação, obviamente, vai depender dos dados que a gente está manipulando, né? Da modelagem dos dados. E aí cada método vai receber aí uma URI, que é a indicação do endereço do provedor, e aqui tem uma figurinha que resume aí o ciclo de vida em 5 passos, né? Então, o primeiro passo, a nossa aplicação, ela faz uma chamada a um método chamado getContentResolver, né? Ele vai pegar o Content Resolver, né? Uma referência a esse objeto, e aí vai chamar o método carry, né? Que é a nossa consulta. Essa consulta, ela tem alguns parâmetros, né? Dentre eles, o parâmetro da localização do banco, que é o RI, e aí tem outros parâmetros aqui que a gente pode definir o que a gente quer que retorne, né? Quais colunas da tabela, a gente pode colocar alguma cláusula de where, né? Pode definir se quer ordenado ou não, e passar alguns argumentos, tá? Então, essa query, né, vai ser executada pelo Content Resolver, não pelo Content Provider, tá? Então, a gente pede para o Content Resolver e é ele que vai executar a consulta. Quando a chamada é feita, aí o Content Resolver interpreta o RI, né, que no caso do Content Provider começa com Content, né, extrai o caminho desejado, né? Beleza. O Content Resolver direciona para o Content Provider, né? E aí esse vai fazer aí a chamada do carry com a implementação do usuário, né? Quando o Content Provider executar o método carry, um cursor vai ser retornado de volta para o Content Resolver, né? E o Content Resolver simplesmente repassa esse resultado de volta para a aplicação. Então, a comunicação aqui é bem simples, vocês vão ver no exemplo que é relativamente tranquilo fazer o uso do Content Provider, tá? Claro que se a gente for definir aí a nossa estrutura de banco de dados, né? Então a gente vai precisar criar uma tabela, né? Campos, tipos de dados, aí fica um pouquinho mais complexo, mas vamos ver isso mais à frente, tá? Então eu peguei um exemplo simples aqui, deixa eu fechar meu vídeo, como de costume. Peguei um exemplo simples para a gente acessar um Content Provider já nativo, né? Que já é oferecido aí pelo Android, né? A gente tem alguns aí, dentre eles é o Content Provider que permite o acesso aos contatos que estão armazenados no celular, né? Várias aplicações fazem uso, às vezes, dos contatos, né? Por exemplo, está no WhatsApp, você pode compartilhar um contato, adicionar, né? Visualizar. Então, algumas aplicações ou várias aplicações acabam tendo essa necessidade de acessar os contatos. Então, esse acesso a contatos que estão no telefone Android, eles são feitos por meio dessa interface padrão, que é o nosso Content Provider, tá? Então, o Content Provider acessa os dados de forma estruturada, né, através de uma query, e vai enviar essa consulta para as aplicações que permitam aí o acesso a esse mecanismo, tá? Eu coloquei um link aqui, deixa eu até abrir, que vai falar um pouquinho, né, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais do provedor de conteúdo de contatos do Android, né, aqui ele fala um pouquinho da estrutura, como que o Android armazena os dados de contato, né, os contatos brutos, né, então quando tem e-mail, telefone principal, telefone secundário, né, então tem aqui uma estrutura de dados, né, que o Android armazena. Então, aqui tem alguns detalhes, as classes, né, então é tudo guardado numa tabela chamada contacts, né, e aí dentro dessa tabela a gente consegue fazer algumas consultas para recuperar dados dos contatos, ok? Então, vamos sair para o nosso exemplo prático, tá? Então, primeira coisa, né, como a gente está acessando um recurso que é privado, digamos assim, né? Os contatos aí eles não estão abertos para acesso direto, né? A gente vai precisar fazer a inclusão de permissions lá na nossa aplicação. O usuário vai ter que permitir que a aplicação faça acesso aos seus contatos, né? Por segurança,
né? Vocês podem perceber aí hoje em dia que as aplicações, quando vão acessar os contatos, quando vão acessar o GPS, né? Quando vão acessar o rolo da câmera ali, as fotos, né? Os arquivos, a gente tem que, né? O usuário do aparelho tem que liberar essas permissões. Então, a gente vai pedir essas permissões através dessas uses permission, tá? Então, a gente vai colocar isso aqui no arquivo de manifesto, e aí depois, via programação, ainda a gente pode checar se o usuário deu ok ou não, né? Porque às vezes ele diz que não, aí a aplicação não vai funcionar, né? Então, a gente vai fazer aqui uma verificação para ver se a permissão foi concedida ou não, tá? Então, deixa eu abrir aqui o Android. Criei aqui mais uma aplicação vazia, né, com Activity Empty. Chamei aí de aula 8, exemplo 2, né, porque a aula 8, exemplo 1, a gente fez aí a gravação de arquivos. E agora aqui na aula 8, exemplo 1, a gente vai fazer esse acesso, tá? Então, vamos aqui na nossa interface gráfica e eu vou simplesmente colocar um botão. Vou colocar um layout aqui linear, só para ficar um pouquinho mais organizado. Meu Hello World vai estar aqui e eu vou colocar um botão aqui na linha de cima. Aí. Né? Ok. Aqui eu vou chamar de ID button load para carregar. E o texto vai se chamar carregar contatos. E eu vou simplesmente, quando clicar nesse carregar contatos, fazer com que a minha aplicação carregue os contatos para dentro desse text view, né? Claro, poderia pegar aí um outro tipo de componente, né? Com linhas, que possa ser listado, né? Com scroll, né? Caso tenha bastante linhas, né? Mas como é só um exemplo básico, né? Aqui eu tinha multilinhas text, né? Vou deixar esse Hello World aqui mesmo. Vou chamar ele aqui de ID Text View Contatos. Acho que foi isso que eu chamei aqui no meu exemplo. Vamos ver. Eu chamei de ID Text View Contatos. Isso mesmo, tá? Então é bem tranquilo, tá, pessoal? A gente vai inserir essas permissões. Então vamos lá no nosso arquivo de manifesto. E vamos adicionar essas duas uses permission, tá? Android permission, read contacts e uses permission, write contents, tá? No caso, a gente só vai fazer a leitura, né? Nem necessitaria o write, tá? Mas por desencargo, eu vou colocar as duas permissões, para o usuário dizer que ele permite a leitura e a escrita dos contatos do Android, ok? E aí aqui eu vou criar uma função public void carrega contatos. E aí eu vou agora fazer uso aí dos nossos componentes, tá? Então eu coloquei aqui, ó, primeiro um buffer, né, para a gente fazer o append da nossa consulta. Como eu tenho várias linhas, eu estou fazendo um append dentro de uma string buffer, tá? Estou fazendo algo bem rudimentar aqui, tá? Então, criei um objeto string buffer.
string buffer, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, buffer.append teste, só para nós testar se ele vai carregar isso aqui. Eu preciso carregar a referência aqui do nosso text view, né? Então, vou criar o nosso text view. Text view. Não é new, não, é find, né? id.r.id.id text view contatos. E aí eu vou pôr aqui o set text do nosso buffer.toString, tá? Por enquanto não estou carregando os contatos, só fiz teste, é com S, né? Para ele carregar aqui. E lá no nosso botão, no onClick, nós vamos chamar o carrega contatos. Vou aumentar um pouquinho isso aqui, para a gente poder enxergar um pouco melhor, né? Vamos compilar a aplicação. Compilando. Aula 2, aula 8, exemplo 2. Se eu clicar carregar contatos, ele só vai mudar aqui para teste, né? Olha lá, teste. Beleza. Então agora, quando eu clicar no botão, eu quero fazer a consulta dos dados da minha lista de contatos, tá? Então vou tirar esse append aqui e vamos fazer a consulta propriamente dita. Então vamos precisar de um content resolver, chamando o método get content resolver, ok? A URI, que é a localização, é uma localização padrão, né? Content.URI. Fazendo separadinho aqui só para ficar mais organizado, mas eu poderia já pôr essa chamada aí direto, tá? Sumiu meu mouse daqui, acabou a pilha. Ah, voltou. Vai pedir para adicionar o RI aqui, né? Beleza, a URI, o cursor para receber o resultado. E o cursor vai receber, então, a query, né? O nosso content resolver ponto query. E aí, ó, quais são os parâmetros que a gente pode passar, né? O RI, projection, selection args e sort order, tá? No caso aqui, a gente vai passar o RI que foi definido ali em cima e eu quero que venha tudo, né? Então, eu vou deixar null aqui no projection, no selection, né? Eu poderia pôr uma cláusula where aqui. Vou pôr null nos argumentos. E na order, eu poderia até pôr aqui, ordenar por um determinado campo, tá? Mas eu vou deixar null também. Ele vai vir na ordem
natural da consulta, tá? Vou pedir para adicionar isso também. Então, ó, para ter acesso a um Content Provider, a gente precisa de um Content Resolver da URI e o cursor para fazer a query. Agora, nesse cursor, a gente vai iterar, né? Então, enquanto cursor ponto move to next, eu vou fazer o acesso aos itens, tá? Aqui, pessoal, os campos, né? Tá lá na documentação, tem vários campos, né? Tem RESTphone, ID, display name. No caso aqui, eu só vou pegar o ID e o display name. Só que quando a gente vai recuperar uma coluna desse cursor, né? Ou seja, uma coluna da tabela, eu preciso informar qual é o ID da coluna, tá? Ele pede o ID, ele não pede o nome. É como se fosse o nosso prepare statement, né? Lá do Java, eu preciso indicar aí o nome da coluna por meio do ID, tá? Então, eu criei aqui uma variável separada, só para deixar mais organizado. Então, o ID da primeira coluna vai ser o nosso cursor, ponto, get column index, e eu quero o context, ponto. Ó, aqui são os campos que essa tabela tem, ó, RESTphone number, ID, status, né? Tem type, né? Tem vários parâmetros. Aqui no nosso caso, o que nos interessa é o ID, né? Eu quero o ID, qual é o índice do ID, e aí eu vou retornar isso para uma string mesmo. ID, cursor, ponto, getString, coluna 1. Então, aqui eu estou pegando o ID do contato, e agora eu vou pegar o nome do contato. Coluna 2 vai ser cursor, ponto, getColumnIndex, ponto, display name. String name, cursor, ponto, getString, coluna 2. Então, tem o ID e o nome, e agora eu vou dar um append lá no nosso buffer. Buffer.append. O que eu vou adicionar aqui? Eu vou pôr o ID. Vou dar um espacinho, 2 pontos. E o nome. E aí pular uma linha. ID, name. E /n para ele pular a linha. Beleza? E aí, vamos ver se ele vai compilar. Deixa eu tirar essa linha aqui. Eu não fiz o teste, tá? Se o usuário deu permissão, tá? Vamos ver se ele vai pedir isso ou não. Se ele vai funcionar ou ele vai dar um erro. Hello World. Vamos dar uma olhada aqui se eu tenho contatos, né? Aqui no meu aparelho. Eu loguei, tá? Com a minha conta. Ele tem 3 contatos aqui, ó. Claudineia, que é do SAP aí da UPET. Ronaldo, que era o antigo coordenador. E aqui eu tenho contato do SAP Rebouças, tá? Eu tenho esses 3 contatos armazenados no meu aparelho, tá? Não estou na minha
aplicação ainda. Então, vamos ver se a minha aplicação carrega isso. Carregar contatos. Ó, não conseguiu carregar. Deu um erro aqui. Provavelmente deu um erro de permissão, né? Ele não conseguiu puxar os contatos. Então, vamos inserir. Deixa eu fechar ela aqui. Vamos inserir aqui essas permissões, né? As permissões eu vou pôr no onResume, tá? Porque quando a aplicação ficar ativa, ele já vai ter que fornecer as... Quando a aplicação ficar ativa, ele vai fazer aí a inserção das permissões, tá? Vamos ver se agora vai. Aí, ó. Viram? Então ele tá falando aqui, ó. Permite que aula 8, exemplo 2, tenha acesso aos seus contatos? Permite ou não permite? Então, vou dizer que eu permito. E agora, se eu clicar aqui, carregar contatos, ele carregou os 3 contatos lá da minha tabela contatos, que é uma tabela de, né, provedor de conteúdo padrão aí do Android. Legal, pessoal? Então, é um exemplo aí prático de uma funcionalidade de um Content Provider, né? O que é interessante vocês observarem são esses objetos específicos, né? O Content Resolver, a URI, e o cursor, e aí a gente pode interagir aí nessa query, tá? Eu fiz algo bem basicão, né? A ideia é que no próximo vídeo, talvez na próxima aula, eu coloque aí um exemplo um pouco mais completo, tá? A ideia da próxima aula é fazer aí um salvamento e recuperação de dados através de um Content Provider, mas em um banco de dados. Então, nós vamos criar aí uma tabela, pode ser uma tabela pessoa mesmo, né? Vamos solicitar 2 campos, por exemplo, nome e telefone do usuário, e vamos criar a nossa, como se fosse a nossa tabela de contatos específica, né? Nós vamos salvar e vamos fazer um botão para carregar essas informações, tá? Eu até deixei aqui um link de uma solução para esse exemplo 2, mas no próximo vídeo a gente desenvolve, né? Eu desenvolvo aqui para vocês a criação daí de um provedor de conteúdo, né? Não o acesso a um provedor de conteúdo pronto, mas a criação de um provedor de conteúdo específico, tá? Beleza, pessoal? Então, por hoje, ou por essa videoaula, era isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.